Eu espero com todo o meu coração que quando nós entramos na presença desse Deus da aliança, nós não, como igreja desse nosso Deus, não venhamos a pensar somente em nós, na nossa casa. E quando na verdade nós cantamos, sei que os teus olhos sempre atentos estão em mim, que na verdade a gente coloque um grande nós nessa frase, porque é muito difícil estar em meio a uma situação onde já alcançamos mais de 100 mil mortes no mundo, onde já chegamos a 20 mil mortes no nosso país, sabendo que famílias estão impossibilitadas de viverem aqueles pequenos minutos ou aquele pequeno momento de cuidado emocional do velório. É difícil estar constatando a fragilidade e a incapacidade dos governos dos homens de abraçarem o todo que eu sou, que você é, o todo que o ser humano é, e também a incompetência dos governos de abraçarem todos os seres humanos. Entrar nessa presença do Deus da aliança, lembrando por exemplo dos pais do João Pedro, 14 anos, que aumenta o número de mortes com bala perdida no Rio de Janeiro. Difícil entrar na presença do Deus da aliança sem lembrar que esse momento de pandemia tem potencializado a desigualdade, a violência, tem gerado inúmeras doenças psicossomáticas, potencializado depressão, surtos. Por isso, cantar o Deus da aliança, precisamos cantar o Deus da aliança trazendo essa nossa realidade. Sei que os teus olhos, ó Pai, estão sempre atentos, permanecem atentos em nós. E os teus ouvidos, ó Pai, estão sensíveis a ouvir o nosso clamor. Nós podemos chorar, mas sabemos, ó Deus, que a tua paz, a tua justiça, a tua vontade, a tua palavra será vida e vida em abundância para todo mundo. Pai, nos lembramos do texto que repetimos sempre, de João 3,16, que o Senhor ama o mundo e enviou o seu Filho em favor ao mundo, para resgatar a todos aqueles que nele creem. Pai, que essa tua aliança alcance esse mundo, Deus. O mundo carece do Senhor, carece do Senhor. Pai, confessamos aqui que durante muito tempo fomos prepotentes, nos afastamos do Senhor, vivemos de uma maneira como se o Senhor não existisse. Pouquíssimos foram os momentos onde tivemos a consciência da total dependência do Senhor. Mas Pai, nesse momento de dor, que o Senhor possa verificar em nós, que o Senhor possa verificar, Deus, mesmo naqueles que não creem, que dependem totalmente de Ti. Pai, que assim como aconteceu no Êxodo, quando homens e mulheres sofrendo a escravidão, e que a dor subiu aos altos céus como clamor ao Senhor, e o Senhor veio libertar, que isso possa acontecer, Deus, nesses nossos dias, que essa Tua palavra se cumpra. Ó Deus, dá-me a liberdade em Jesus Cristo de orar como salmista. Apressa-te, ó Pai, apressa-te em salvar-nos. Pai, apressa, tenha pressa, Deus, venha rapidamente. Precisamos do Senhor, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Esse é o nosso clamor, Deus, como Tua igreja. A Tua igreja entra, Deus, como igreja intercessora pelo mundo, igreja que de uma maneira sacerdotal clama pela ação do Senhor, por homens e mulheres, clama pela ação do Senhor, por aqueles que não têm alimento sobre a mesa, clama pela ação do Senhor,
por aqueles que não têm um lar, clama pela ação do Senhor, por aqueles que sofrem violência doméstica, clama pela ação do Senhor. Pai, no nome de Jesus, venha Deus, venha, realiza em nós o Teu reino, Pai. O Teu reino, Deus, vai saciar toda e qualquer realidade. O Teu reino vai saciar toda e qualquer angústia. O Teu reino, Deus, vai trazer um alívio no coração de homens e mulheres falando: é isso que nós não conseguimos fazer, que somente Deus pode fazer. Venha Deus, para honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Eu quero, antes de tudo, louvar a Deus por estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor a você. Confesso que fiquei um pouco ausente, sei disso. Fiquei um pouco ausente por estar cuidando do nosso amado colégio Água Viva, estar focado nas lutas do nosso colégio. Quero estender também essa oração aos familiares, aos professores, a toda a parceria que realiza o colégio Água Viva. Mas também confesso que fiquei um pouco ausente, porque se você é alguém que sofre com crises de ansiedade, com tristezas profundas que beiram depressão, você é um parceiro meu, você é um companheiro e uma companheira. E nesses dias a gente fica fechado numa caverna e aguardando que Deus venha a cuidar de nós. Nessa situação excepcional que nós temos passado, de pandemia, morte, crise no nosso mundo, nós nos voltamos à palavra de Deus. E eu tenho encontrado um pouco de refúgio e orientação na antiga história bíblica da quarentena aquática, do isolamento marítimo da família de Noé. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia e acompanhar a leitura do texto de Gênesis capítulo 6, verso 18 e ao verso 21. Gênesis 6, 18 e 21. Eu sei que você conhece essa história. Essa é uma história bastante conhecida por nós, e uma história muito antiga. E eu gostaria de ler com você então esse trecho do capítulo 6 de Gênesis, como eu disse, do verso 18 ao verso 21, diz assim: Deus dizendo a Noé: mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo entrará também teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservarem vivos contigo. Quero destacar essa frase: minha aliança e conservarem vivos contigo. Das aves dos céus, segundo suas espécies, dos grandes animais, segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. E novamente repete a frase: para o conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Gostaria de destacar então essas frases. Noé: eu estabeleço contigo e com sua família uma aliança. Quero destacar também a frase: para conservares com vida, para conservarem eles contigo com vida. Eu gostaria então de abordar rapidamente um pouco do texto ou do livro de Gênesis, a respeito da formação desse livro, que eu acredito que essa introdução é importante para a gente compreender um pouco mais profundamente esse capítulo 6. Então, o primeiro momento dessa nossa reflexão nessa manhã é abordar um pouco sobre a formação do livro de Gênesis. Depois, tratar um pouco da parte que nós lemos, do capítulo 6. E por último, quero trazer algumas considerações pastorais importantes
para esse momento que nós temos passado. Então, essa nossa reflexão nessa manhã, para que você acompanhe, será 3 movimentos. Primeiramente, abordarei sobre a formação do livro de Gênesis. Você vai perceber que a própria formação dos livros bíblicos já é uma mensagem. A própria maneira dos livros bíblicos serem formados já é uma mensagem. Depois quero tratar diretamente sobre o capítulo 6. E, por último, trazer algumas considerações pastorais. Quero não me alongar nessa mensagem, mas o gostoso de pregar em live é que, se eu demorar, você já pode ir fazendo o seu almoço. Nada vai impedir aí de você estar embaixo da coberta. E então eu posso me alongar um pouco mais, porque eu sei que você está no conforto da sua casa. Que Deus abençoe sua casa, viu, meu irmão? Que Deus abençoe sua casa, minha irmã. Saudade de vocês. Eu creio que todos os pastores falam isso, o constrangimento de estar aqui sem reunir a igreja, né? Eu estava saindo de casa e o Daniel me perguntou: como que acontece, pai, nesse tempo de isolamento? E eu falei: a gente prega diante de uma câmera, filho, e você vai acompanhar aí. E aí o Daniel disse: então a igreja não está reunida, né? E eu tive que concordar com o Daniel. Realmente nós estamos aqui de uma maneira muito constrangedora, mas com o coração vivo, tentando levar para você a mensagem. Mas eu confesso que é muito difícil estar aqui sem estar com vocês, porque tudo aquilo que o nosso coração mais precisa são as pessoas, e Deus que se manifesta nessa comunhão. Mas vamos lá. Primeiramente, então, quero abordar sobre a formação do livro de Gênesis. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que, como todos os livros bíblicos, o livro de Gênesis, antes de existir de uma maneira escrita, como está aí na sua mão, como está no seu celular, ele era de uma maneira oral e foi transmitido e guardado de uma maneira muito carinhosa. Um irmão compartilhando com outro irmão, povos compartilhando com outros povos, pais compartilhando com seus filhos. As narrativas que hoje nós reunimos, chamamos como livro de Gênesis, na verdade eram contadas, eram recontadas, contadas e recontadas, para se guardar uma mensagem. Os estudiosos, os comentaristas bíblicos dizem que foi no cativeiro babilônico que essas narrativas foram reunidas. Aproximadamente no século 6 a.C., enquanto o povo estava ali sofrendo as dores de um cativeiro, eles se preocuparam em costurar essas narrativas que eram já conhecidas por todos e organizá-las de uma maneira escrita. Vivendo então o mal do cativeiro, vivendo as dores do cativeiro deles, as dores que nós não sabemos, mas conhecemos as nossas dores, o povo então, os sacerdotes, os anciãos, se preocupam então a recontar o passado, a olhar para trás. Mas eles não fazem isso, primeiramente, não fazem isso de uma maneira objetiva. Porque o cativeiro babilônico aconteceu muito tempo depois dos fatos narrados aqui em Gênesis. Seria impossível, então, lembrar com exatidão, de uma maneira objetiva, o que ocorreu há 1000 anos atrás. Já é difícil lembrar o que aconteceu há 10 anos atrás. Imagina lembrar o que aconteceu há 1000 anos atrás. Por isso, então, a forma como o povo reconta o passado não é de uma maneira objetiva. Também, o povo não reconta o passado de uma maneira neutra e informativa. Os autores de Gênesis, ou essas pessoas no cativeiro que reuniram essas histórias, não tinham o objetivo de fazer o que nós entendemos hoje como um tratado científico. Não era essa a intenção. Transmitir uma mensagem neutra e somente uma informação, ou o que nós chamamos hoje de ciência. Não era essa a intenção. Eles também não tiveram e não recontaram o passado com a intenção saudosista. Eles não olharam para o passado, apegados ao passado, falando: nossa, que saudade desse tempo. Muito pelo contrário, eles estão muito atentos ao seu presente e ansiando por um futuro. Então eles recontam o passado, na verdade, com uma grande vontade de que o mesmo Deus que agiu outrora, haja agora e realize agora a tua vontade. E uma quarta questão, eles não recontam o passado de uma forma complicada.
Hoje eu e você, quando abrimos o Gênesis, você talvez possa falar, que complicado isso. Mas na verdade a linguagem do autor foi muito clara, é estranha a nós, mas muito clara. Ele faz uso de metáforas e símbolos que eram muito realistas para a sua época. Essa memória do passado, olhar para o passado, recontar as histórias dos patriarcas, ela é feita de uma maneira pastoral, ela é feita de uma maneira com a intenção de despertar e motivar o povo. A ideia é fazer, lembrem-se quem vocês são e lembrem quem é o Deus de vocês. Lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se da identidade e lembrem-se da sua fé. Então, recontar o passado é com um propósito de motivar o compromisso e a esperança, identidade e fé. A ideia, então, o autor ou os autores de Gênesis, esse povo no cativeiro babilônico, olhando para a sua realidade, ele quer trazer o passado como um espelho crítico, para reacender a identidade e o compromisso das pessoas que estavam ali. Interessante que o autor de Gênesis, o povo no cativeiro babilônico, tinha plena certeza, até foi o texto que está no mesmo contexto que o pastor Juba abriu esse nosso momento. O povo tinha plena certeza que havia uma corresponsabilidade deles para estarem no cativeiro. Eles, de uma certa maneira, abandonaram os caminhos do Senhor. Por isso, recontar o passado é reassumir o compromisso, é entrar no trilho, é ver quem nós somos, quem Deus é e o que nós podemos fazer para estar correspondendo a essa aliança. Então a ideia, como eu disse, era de ser um espelho crítico, ler ou ouvir novamente as narrativas de Gênesis para pensar em si, para pensar na vida, para pensar em Deus. É fazer uma grande revisão da vida, fazendo uma revisão de Deus. Em nenhum momento era para trazer Adão e Eva ou como bodes expiatórios da culpa, mas na verdade falar, eu sou Adão, eu sou Eva, e o que eu preciso fazer para estar vivendo o paraíso que Deus quer realizar na história da humanidade? O que eu preciso fazer para estar debaixo das asas dessa aliança que é eterna? O autor então volta à gênese do próprio povo com a intenção de despertá-los. Como eu disse, levá-los a uma revisão da vida, na revisão de Deus. A realidade deles poderiam ser diferentes, porque Deus a quer diferente. Se os erros fossem corrigidos, olhando para o passado, se compreenderem bem qual é o plano do Criador, qual é a sua aliança, quais são as categorias, quais são as qualidades, as características dessa aliança, o que essa aliança exige de mim e de você, o que eu posso fazer para viver uma vida digna dessa aliança. Isso tudo eram reflexões que o autor de Gênesis quis trazer para essas pessoas que estavam sofrendo em meio ao cativeiro. O texto de Isaías 51, de 1 a 3, é bem isso. Voltem os olhos para a rocha de onde vocês forem extraídos. Olhem novamente para os patriarcas. Olhem novamente para os pais da sua fé. Porque Deus os chamou, os abençoou e os multiplicou. O Senhor consolará o seu povo. Da mesma maneira que Deus chamou Abraão, da mesma maneira que Deus chamou Sara, da mesma maneira que Deus chamou Noé, Deus está disposto a nos chamar, a nos abençoar e nos multiplicar, porque Ele virá consolar o seu povo. Ele virá transformar o deserto no Éden. Ele virá transformar a solidão no seu jardim. Nele haverá, na vontade de Deus, prazer, alegria, ações de graça e sons de cântico. Esse foi o nosso primeiro momento, então. A história de Noé está dentro desse contexto. É uma das histórias que foram novamente recontadas em meio ao cativeiro babilônico. E foram recontadas para motivar a nossa fé, a fé daquele povo. E hoje, eu e você, no século 21, lembramos novamente dessa história. O que o capítulo 6 de Gênesis pode falar comigo e contigo? O que o capítulo 6 de Gênesis pode orientar e motivar a igreja hoje, no meio do cativeiro, no meio do sofrimento que eu e você temos vivido? Esse é o movimento.
Eu gosto muito da forma como os textos bíblicos foram formados, porque eles não foram formados de uma maneira neutra. Não é um autor que entrou num escritório e escreveu algo, mas na verdade é em meio a uma luta de fé, um desejo de corresponder à vontade de Deus. E por isso é que eu e você encontramos eco quando nós abrimos a Bíblia, porque eu e você também estamos em meio a uma luta, também estamos desejando corresponder à vontade do Senhor. E por isso nós chamamos os autores de livros tão antigos como irmãos. Nós sentimos as palavras deles como palavras nossas. Nós sentimos as orações deles como orações nossas. Quais são então as orientações no capítulo 6 de Gênesis que eu e você podemos tirar para esse momento que nós temos passado? Bom, indo lá para o capítulo 6, se você olhar no verso 5, 11 e 13 do capítulo 6, você nota que o contexto era um contexto de grande corrupção e violência humana. A violência e a corrupção humana que nós lemos aqui no capítulo 6, não é diretamente do capítulo 6, porque ela também repercute aquilo que nós já vimos antes. No capítulo 3, por exemplo, a corrupção de Adão e Eva desobedecendo ao Senhor. No capítulo 4, o homicídio cometido por Caim. No capítulo 11, nós vemos então, da mesma maneira, essa corrupção e violência na prepotência da Torre de Babel. A humanidade trazendo caos enquanto o Criador quer trazer o cosmos. A humanidade trazendo destruição enquanto o Criador quer fazer novos céus e nova terra. A corrupção e violência humana do capítulo 6, que sintetiza a corrupção e violência humana que nós vemos hoje. Essa corrupção e violência humana chacoalha o coração do Criador. Vemos no verso 6 aí do capítulo 6, uma dor angustiante de Deus, um peso no coração do Criador. Deus decreta o fim da humanidade, porque a terra, antes de estar inundada pelas águas, já está inundada pela violência. E por isso Deus anuncia o dilúvio, porque Deus confessa. E aí há uma frase muito forte: estar arrependido. E no meio desse drama do capítulo 6, Deus se revela totalmente patético. E é preciso explicar essa palavra patética, que é usada de uma maneira incorreta, porque na verdade a palavra patética quer dizer a ideia de ter uma profunda piedade, tristeza misturada com compaixão. Em meio a essa dor, decepcionado do Criador, Deus se comove, inclina seus olhos e olha e vê Noé. E ao contrário de ver corrupção e violência em Noé, Deus vê integridade e bondade. E eu não consigo imaginar essa dor de Deus. Eu não consigo saber o que é sentir essa profunda decepção. Não sei se você já viveu um movimento, uma situação como eu, que às vezes na minha infância, sem querer, eu fiz minha mãe e meu pai chorar. E é muito difícil, né? Quando você é criança e de repente seu pai chega para te dar uma bronca, sua mãe chega para te dar uma bronca, e em meio à bronca ele começa a chorar. E não tem coisa pior, acho que para um filho, quando a gente olha nos olhos dos nossos pais e vê que nós fizemos ele chorar por conta de um erro nosso. Mas isso não chega nem aos pés da dor e do constrangimento de ler essa frase: Deus arrependido, triste, angustiado, por ver os seus filhos, a sua criatura, vivendo exatamente de uma maneira tão contraditória. O Deus da vida vê a sua criatura buscando morte, corrupção, violência humana. Mas esse Deus, ele surpreende, porque ele não somente fica numa dor, mas essa dor o comove. E o comove de uma maneira, em todos os outros movimentos como eu citei. Deus expulsa Adão e Eva, mas ao mesmo tempo dá vestes para eles. Deus, ao mesmo tempo, fica indignado com a violência de Caim, mas o protege no capítulo 4, verso 15. E agora,
Deus fica indignado com a violência e com a corrupção humana, mas Ele separa uma família, a família de Noé, e coloca na família de Noé a sua vontade de salvar toda a humanidade. Um Deus de fato patético, um Deus de fato cheio de compaixão, que se comove e com tristeza misturada num caldeirão de compaixão, piedade, Ele age. E é então o que temos no verso que nós lemos. Esse Deus, cheio de compaixão, vira para Noé e fala: Noé, eu faço contigo uma aliança. Entra agora com a tua família e com a família dos teus filhos e com parte da criação. Entra agora na arca para se conservarem vivos, para se conservarem com vida. Armazene alimento para o sustento seu e o sustento deles. Vivendo então no cativeiro, o povo recorda da arca da aliança, da arca da vida. O povo recorda que diante da violência e da corrupção humana, foi revelada a bondade de Deus. E a bondade de Deus na Bíblia é manifesta em 3 palavras. E nós vemos ela muitas vezes muito forte aqui nessa história. Deus, família e conservação da vida. Deus, família para a conservação da vida. Esse sim é um governo baseado em Deus. Deus, família e conservação da vida. Bom, nós passamos então para os 2 primeiros movimentos dessa nossa mensagem. Eu expus brevemente como o texto de Gênesis foi formado, o povo sofrendo o cativeiro, o povo sofrendo, o povo nos ensina já, antes de lermos o que eles reuniram, o povo já nos ensina no próprio movimento, olhar para o passado e encontrar no passado força para restaurar a sua identidade e a sua fé. Força para reencontrar no passado compromisso e esperança. A igreja hoje, meus irmãos e irmãs, eu e você, precisamos olhar novamente para a rocha de onde nós fomos extraídos. Perguntar quem é nosso Deus e quem nós somos. E nos identificarmos, nos reconhecermos diante de Deus. Esse Deus que manifesta a sua salvação por meio da ação Deus, família e conservação da vida. Quais são então algumas considerações pastorais que eu gostaria com o coração, participando desse movimento, compartilhar com você, meu irmão, e com você, minha irmã? A primeira consideração: quando Deus, antes de selar a porta da arca, vira para Noé e diz: Noé, eu estabeleço contigo uma aliança, eu estabeleço contigo a minha aliança. Ao Noé ouvir essa frase, antes mesmo de iniciar as suas lutas, todos os seus problemas acabaram. A palavra de Deus dita para Noé antes do dilúvio, já resolve toda e qualquer luta que Noé ainda viria a passar. Noé, eu estabeleço contigo e com a tua família uma aliança. Tudo que Noé viesse a sofrer agora, nada viria a quebrar a aliança que Deus estipula com Noé. Noé não tinha mais problema algum, nem a sua família, porque agora havia uma aliança. Com essa segura palavra de Deus, os problemas dessa família inexistiram antes mesmo de começar a tempestade. Meus irmãos, a primeira consideração para a minha vida, quando eu li esta frase, é me lembrar de todas as palavras que Deus já disse a respeito da vida. Todas as palavras que Deus já disse a respeito da igreja. E todas as palavras que Deus já disse a respeito do mundo. Todas as palavras que Deus já disse, todas as suas promessas declaradas para a humanidade. Deus já disse, inclusive, que se eu perder a minha vida,
eu não a perderei, porque a minha vida é eterna. As palavras de Deus, elas resolvem toda e qualquer situação, mesmo antes do dilúvio acontecer. Deus já disse a meu respeito e a seu respeito, de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a sua aliança, não passarão pela morte, mas experimentarão a vida eterna. Se nós não temos mais medo da morte, meus irmãos, se nós não mais precisamos ter a morte como um inimigo, porque ela foi vencida, qual um outro problema que pode vir a tirar totalmente a nossa paz? Por isso nós lembramos de vários outros textos bíblicos, lembramos que é assim, vivemos dores, passamos por lutas, mas em nada perdemos a nossa esperança. Noé, eu estabeleço contigo uma aliança, virá uma forte tempestade, o barco vai chacoalhar, você não sabe, Noé, tudo o que você vai passar, o profundo medo que você terá. Muitas vezes, Noé, você vai abrir a janela da arca e vai olhar, e vai observar que o céu continua turvo, a água continua inundando. Noé, você vai notar que a água continua subindo, mas eu quero dizer para você, Noé, eu estabeleço contigo uma aliança. E essa palavra é a palavra que você tem que se apegar, meu irmão e minha irmã. Eu já compartilhei com você isso. Eu gosto muito de programas de sobrevivência, e eu gosto muito quando a pessoa consegue fazer uma pequena brasa, uma pequena centelha, e ela guarda aquela centelha com uma grande preciosidade, e vai assoprando, até virar uma grande chama. E eu gostaria que essa palavra, eu estabeleço contigo uma aliança. Mundo, eu estabeleço contigo uma aliança. Brasil, eu estabeleço contigo uma aliança. Que essa palavra possa ser uma centelha, que você possa soprar e possa te trazer profunda paz quando você estiver numa grande angústia. Deus estabeleceu conosco uma aliança. Essa aliança é uma aliança eterna. Antes de fechar a porta da arca, Deus então estabelece com Noé uma aliança. Mas uma outra consideração pastoral importante que está ligada a isso, é que Deus estabelece uma aliança, repetindo por 2 vezes, para conservar vida, para conservar vocês vivos. A salvação e a paz que Deus quer conceder a nós, por meio da sua aliança, não é algo futuro. A aliança divina é para ser vivenciada já hoje, para ser conservado vida. A aliança de Deus é uma aliança para a conservação da vida. Antes e durante dos tempos difíceis, a arca já é a arca da vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, tudo na arca tem que ser para manter e conservar a vida. É incoerente estar na arca da vida com posturas de morte. E aí agora me permita fazer uma relação da arca com a sua família. É muito triste constatar o aumento do índice de violência doméstica, bem nesse momento de isolamento. Aumentou grandemente o índice de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Aumentou o índice de conflitos familiares. Eu, esses dias, escrevi algo no meu Facebook a esse respeito, que conversei com uma policial, que é a minha sobrinha, e ela estava dizendo que as suas principais ações têm sido de amenizar ou tentar mediar conflitos familiares. É triste perceber que a humanidade não compreende que Deus elege mais uma vez a família, o canto caseiro, como uma estrutura segura para salvaguardar o homem, a mulher e seus filhos em meio a essa tempestade. Eu peço à igreja e peço a mim, a você, a todos nós, e oro a Deus pelo mundo, para que a família, da forma como ela for, com filhos, sem filhos, com mãe, sem mãe, se for de 1, de 2, de 5, mas que a família, nesse momento, consiga
se preservar, porque não é coerente estar na arca da vida, eleita por Deus, a família, com posturas de morte. Tem uma piadinha ridícula, pastoral, que é perguntar qual foi o animal que Noé não colocou na arca, né? Alguns respondem que foi o peixe, né? Já falei que era uma piadinha ridícula, mas outros falam que foi o cupim, né? Noé não colocou um casal de cupim na arca. Essa piada me fez pensar que muitas vezes nós estamos na arca com posturas de cupim. Nós estamos com a família, mas muitas vezes com posturas ácidas, e não posturas para salvaguardar a própria família, que hoje é essa arca da salvação. Eu gostaria de pedir aos casais que fossem menos ácidos nesse momento. Não é tempo para DRs. Não é tempo para você ser tão intolerante com seus filhos. Não é tempo para bronquear, mas é tempo agora, nesse momento, meu irmão e minha irmã, de salvaguardar. Haverá tempos para ajustes, haverá tempo para correções, haverá momento para talvez pontuar questões que precisam ser cuidadas na sua casa. Mas agora o principal cuidado que precisa ser no seu lar é o cuidado do próprio relacionamento familiar. Nós, durante muito tempo, passamos tantas horas com o foco do lado de fora da nossa casa. Agora é momento para estarmos com o foco totalmente voltados para o lado de dentro. Por isso, reserve momentos para abraços. Reserve momentos para dizer eu te amo. Reserve momentos para falar está difícil. Faça uma brincadeira logo no café da manhã perguntando quem está melhor, quem está triste. E abrace aquele que estiver um pouco mais triste. As nossas emoções têm oscilado muito nesse momento. Imagine-se dentro da arca de Noé. Noé, a sua família e a família dos seus filhos estivessem brigando. Imagine-se dentro da própria arca estivesse acontecendo atitudes de violência. É contraditório estar dentro da arca da salvação com posturas de morte. Por isso, tolere. Agora é o momento que é crucial e fundamental o perdão. Agora é o momento que é fundamental e crucial aceitar as diferenças. Agora é o momento ideal, porque é a nossa dependência cuidar da arca. Nós podemos lembrar de um outro movimento, quando Neemias foi convidado para reconstruir os muros, e ele lamenta que enquanto ele estava reconstruindo, havia uma parte do povo que estava demolindo. Imagina você dentro da arca, tentando fortalecer a arca, mas com atitudes e posturas que vão estar destruindo. Por isso, salvaguarde a sua arca, cuide da sua família, cuide dos seus, e cuide de você mesmo, cuide do seu próprio coração. Alimente cada vez mais os relacionamentos. Lembre-se que a família já é a salvação. Estar agora amorosamente aconchegado no braço de um outro ou de uma outra é pão e remédio diário que a sua alma, minha alma, mais precisa. Esse tempo, meus irmãos, não é um tempo fácil. Talvez eu e você erramos banalizando a importância da família, mas agora é fundamental cuidá-la. O aumento, então, do índice de violência doméstica demonstra que não estamos novamente, como humanidade, cooperando com o Deus da aliança. Noé, eu estabeleço contigo uma aliança. Conserve sua vida e a vida da sua família. Leve todo o alimento para sustentar isso. Alimento físico, alimento emocional e alimento espiritual. Cuide da sua arca. Zele para que tudo conserve vida na sua casa. Zele para que todas as coisas respirem vida, porque o coração dos seus filhos, o coração da sua esposa, do seu esposo, o coração dos seus irmãos estão sofrendo afrontas ao ligar a televisão, ao olhar nas redes sociais.
nós estamos recebendo o tempo todo violência, sendo machucados. Por isso é muito importante que em sua casa você evite, principalmente agora, todo e qualquer comportamento agressivo. Não tenha qualquer ato, numa mínima intenção de contenda. Coopere com o fortalecimento da arca. E coopere também com o fortalecimento de outras arcas famílias. A ação da nossa igreja em trabalhar com a doação de cestas básicas, trabalhar com a doação de alimentos e de roupas nesse momento de inverno, cobertores. Eu e você precisamos ter essas ações. Peça a Deus criatividade, para que você tenha criatividade para a solidariedade. O que eu posso fazer para cuidar da minha arca e o que eu posso fazer para cuidar de outras arcas lares que me avizinham? Qual tipo de postura que eu posso ter? Desde a minha postura nas redes sociais, no telefonema. O que eu posso vir a fazer que fortaleça e não venha a minar, não venha a destruir? Essa, então, é a orientação que eu sinto, meus irmãos e irmãs, pastoralmente a compartilhar com vocês nessa manhã. Nós vimos que o povo de Deus, em Gênesis, volta, olha para a rocha, para ter da rocha de onde eles foram extraídos, o próprio Senhor, a própria aliança, a motivação e orientação. E dentre essas narrativas, eles têm a história de Noé. E na história de Noé, a orientação e a motivação que eu encontro é: viva de uma maneira que coopere, que condiza, que seja digna do Deus da salvação. Que a sua arca seja uma arca que respire vida. Lembrando que Deus disse 2 vezes: conservem vida, conservem vida. Interessante, lá no capítulo 8, quando essa história está acabando, quando essa narrativa de Noé está acabando, no verso 11 do capítulo 8, diz que à tardezinha, a pomba lançada por Noé veio trazendo um novo ramo de oliveira no bico. E festejaram. Eu confesso que eu me emocionei muito quando eu li esse versículo, porque tudo que eu estou desejando, não somente nesse momento, mas tudo que eu estou desejando para a humanidade, como pastor, como cristão, é de avistar no horizonte essa pomba. Avistar no horizonte essa pomba trazendo um galho de uma nova realidade. E quando essa pomba aparecer, à tardezinha, meus irmãos, quando tudo isso passar, nós vamos festejar muitos e vamos nos abraçar muito juntos. E nós vamos fazer isso não porque a salvação chegou naquele momento com a pomba, mas porque nós passamos toda essa tempestade a salvo. Porque a vida já estava conosco antes. Quando você então vir a pomba chegando com o galho, o ramo de oliveira novo, eu e você vamos celebrar o Deus da aliança. Eu e você vamos de novo cantar e falar que Deus é o Deus da aliança. E nós vamos celebrar, porque esse Deus da aliança nos manteve vivos. Que Deus abençoe muito o seu coração. Que Deus fortaleça você. Que você possa olhar para o passado, para a história da salvação, e lembrar que esse Deus continua o mesmo. Eu quero convidar você novamente a cantar Deus da aliança. Eu quero te convidar a lembrar da aliança que Deus fez contigo. E que você tenha essa palavra de Noé para a sua casa. Eu estabeleço contigo uma aliança para conservar vida. Deus, família e conservação da vida. Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, Deus, hoje em meio à tempestade, porque sabemos que o Senhor é Deus da aliança e estabelece uma aliança em Jesus Cristo. Está consumado, vida e vida eterna. Pai, nós com esperança já olhamos no horizonte, mesmo ainda não vendo, mas aguardamos ansiosamente
a vinda da pomba com um galho novo de oliveira. E nós celebraremos, comemoraremos. E essa salvação não abraçará somente nós, a igreja. Creio e oro, Deus, para que essa salvação abrace o mundo, para que a sua glória seja manifesta no mundo, para que todos vejam que tu és Deus, para que todos os joelhos se dobrem e confessem que o Senhor é o Senhor. Pai, eu oro para que a vida e a vida abundante alcance cada casa, alcance cada lar, alcance cada arca. Te peço, Deus, no nome de Jesus, que dentro das arcas lares possa ter a coerência de atitudes que condizam com a vida. Pai, te peço no nome de Jesus que o Senhor afaste toda e qualquer ação de agressividade e violência dentro dos lares. Te peço no nome de Jesus que a mesma misericórdia que o Senhor está tendo, nós possamos estar tendo também misericórdia com os nossos companheiros domésticos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o mesmo perdão que o Senhor age para conosco, nós venhamos a também agir com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a nossa esposa, com os nossos filhos e filhas, com o nosso cônjuge, no nome de Jesus. Peço, Deus, que nós como igreja venhamos a ter atitudes pacíficas e de vida, não atitudes de morte. Peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, que as ações dos governantes sejam ações de vida e não ações de morte. Peço, Deus, no nome de Jesus, que o teu reino de vida venha, no nome de Jesus. Amém. Amém. De promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Faz aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu gosto de repetir muitas vezes essa frase, é gostoso repetir isso, né? Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Oh Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir, Deus. Vai se cumprir sobre a face da terra. Vai se cumprir, Senhor. Oh Deus, sua palavra se cumpra, Senhor. No nome de Jesus, que o seu Santo Espírito novamente, Deus, passe pela face da terra e traga vida, vida abundante. Cumpra, Deus, no nome de Jesus. Vai se cumprir, vai se cumprir, no nome de Jesus. Alcance cada casa, Deus, no nome de Jesus Cristo. Vai se cumprir, Senhor. Vai se cumprir, no nome de Jesus. Receba a bênção, meu irmão e minha irmã. Que a maravilhosa graça manifesta na aliança eterna do nosso Deus
esteja contigo. Que o nosso Senhor Jesus, que o amor incondicional de Deus manifesto em Jesus Cristo, que a presença viva dele hoje, por intermédio do Espírito Santo, esteja com você, meu irmão, que está me ouvindo agora, nesse momento. Esteja com você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, nesse momento. Que a presença viva do Espírito Santo te conceda uma paz que o mundo não pode conceder. E que você estranhe essa paz. E que você só consiga dizer que essa paz provém do Senhor. Do Senhor. E que isso não aconteça somente hoje, mas para todo sempre. Para todo sempre. Até que venhamos avistar a pomba no horizonte e o glorifiquemos, o Deus da aliança, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.